Boa noite, irmãos. É com grande alegria que damos início a mais um culto neste domingo. Queria cumprimentar os irmãos que estão em casa, a graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo, e convidar os irmãos a abrir a sua Bíblia no Salmo 127. Eu estarei fazendo a leitura aqui e os irmãos em casa estejam acompanhando. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu. Como flecha na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitar com os inimigos à porta. Irmãos, esse salmo nos traz a tranquilidade de sabermos que nós podemos entregar com toda certeza a nossa vida na mão de Deus. Que aquilo que é feito sem entregar na mão de Deus, sem ter a certeza e a confiança que Deus está cuidando, é em vão. Então que nós possamos nessa noite ter a certeza que Deus está cuidando de nós, está cuidando dos nossos planos e de nossa vida. Queria convidar os irmãos a estarem orando nessa noite e eu estarei fazendo a oração daqui, pedindo perdão pelos nossos erros e pecados e pedindo que Ele abençoe o nosso culto. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, te agradeço e te louvo, Pai, por esse dia. Agradeço, Pai, por cada irmão que está nos assistindo nessa noite e que o Senhor possa, Pai, estar abençoando a cada família, Pai, presente, reunida nesse momento. Esse momento tão importante para nós, Senhor. Deus, te peço perdão, Pai, pois sabemos que somos falhos, somos pecadores, Pai. Que nós, em muitas das nossas atitudes, não agradamos a Ti, ó Pai. Senhor, cuide de cada família, de cada irmão aqui presente nessa noite. Que o Senhor possa, Pai, estar abençoando a vida de cada um grandemente, ó Pai. Tudo isso, Senhor, oramos e agradecemos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu quero convidar os irmãos a estarem cantando conosco o hino número 11, Trindade Santíssima. Santo, 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 Deus onipotente, louvam nossas vozes teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, Deus triuno, excelso Criador. Santo, 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 nós os pecadores não podemos ver tua glória sem temor. Tu somente és santo, só tu és perfeito, Deus soberano, imenso em teu amor. Santo, 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 todos os remidos, juntos com os anjos, proclamam teu louvor. Antes de formar-se o firmamente a terra, eras e sempre és e has de ser, Senhor. Santo, 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 Deus onipotente,
louvam teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, Deus soberano, excelso Criador. Amém. Posso ver as multidões prostradas aos teus pés, ó Rei Jesus. Eu posso ver são mãos erguidas em adoração a ti, Jesus. Em toda a terra, um novo canto que exalta e glorifica a ti, Jesus. Em toda a terra, um povo santo que vive pra ti, ó Rei Jesus. Recebe a honra, recebe a glória, todo o domínio e poder são para ti. A majestade e as riquezas, tudo aos teus pés, pois és sobre nós, Senhor Jesus. Posso ver as multidões prostradas aos teus pés, ó Rei Jesus. Eu posso ver são mãos erguidas em adoração a ti, Jesus. Em toda a terra, um novo canto que exalta e glorifica a ti, Jesus. Em toda a terra, um povo santo que vive pra ti, ó Rei Jesus. Recebe a honra, recebe a glória, todo o domínio e poder são para ti. A majestade e as riquezas, tudo aos teus pés, pois és Rei sobre nós. Recebe a honra, recebe a glória, todo o domínio e poder são para ti. A majestade e as riquezas, tudo aos teus pés, pois és Rei sobre nós, Senhor Jesus. Como de costume na nossa igreja,
vamos estar nesse momento intercedendo pelos nossos irmãos missionários, pelas pessoas que se encontram enfermas. E eu convido a você neste momento para que juntos possamos orar ao nosso Deus, pedindo para que Deus intervenha na vida de cada irmão que tem necessidade. Vamos orar. Amado Deus e Pai, nós te louvamos, ó Deus. Te louvamos porque o Senhor tem cuidado de nós, ó Deus. Nada nos tem faltado, Senhor. Senhor Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor tem sido presente em nossas vidas, ó Deus. Neste momento, ó Pai, nós queremos colocar diante de Ti, ó Deus, os nossos irmãos missionários, ó Deus, aqueles irmãos que um dia o Senhor escolheu, ó Pai, que deixaram seus lares para falar do Teu Evangelho, Senhor. Evangelho esse, ó Deus, que tem poder de transformar vidas, Senhor. Amado Deus, eu peço, ó Pai, que o Senhor possa ser com eles, ó Deus, que o Senhor possa estar os abençoando, ó Deus. Que nada venha a faltar a esses irmãos, ó Pai. Senhor, que eles possam pregar a Ti, ó Deus, com intrepidez, ó Pai, que o Teu Evangelho, ó Pai, possa chegar em cada coração, ó Deus. Querido Deus, que possamos, ó Pai, ajudar esses irmãos em oração, ó Deus, que possamos ajudá-los financeiramente, Senhor. Amado Deus, que eles possam se sentir amados por Ti, ó Deus. Livra-os, Senhor, de todo mal, de todo pecado, ó Deus. Daquelas pessoas, ó Pai, que querem fazer o mal, Senhor. Seja com eles, ó Deus. Querido Deus, também gostaríamos de pedir, ó Deus, pelos nossos irmãos que se encontram enfermos, Senhor, que se encontram acamados, ó Deus. Ó Deus, seja com os nossos irmãos, ó Pai. Tem misericórdia deles, Senhor. Tem misericórdia do Teu povo, ó Deus. Que o Senhor possa estar os abençoando, ó Pai. Nós lhe pedimos, ó Pai, que Tu possas, ó Deus, efetuar a cura nesses irmãos, ó Deus. Seja com eles, ó Pai, esteja os abençoando, ó Deus. Livra-os de todo mal, Senhor. Querido Deus, seja também com os familiares desses irmãos, ó Deus. Que o Senhor os fortaleça, ó Deus, que o Senhor dê forças a eles, ó Pai, nesse momento tão complicado, ó Deus. Que eles possam, ó Deus, diante de tanta dor, ó Pai, encontrar a Ti, Senhor. Nós lhe pedimos, ó Deus, em nome do Teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Amém.
obrigado, Senhor. É no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos, com o perdão dos nossos pecados. Amém e amém, Senhor. Muito obrigado, Senhor Jesus. Graças a Deus, meus irmãos, mais uma vez nós temos essa oportunidade maravilhosa de participar desse culto, de adorar o Senhor e também de ministrar a palavra. Nessa noite eu quero também mandar um abraço muito carinhoso para a Igreja Presbiteriana de Cruzeiro, que também está participando conosco. Quero mandar um forte abraço aqui para o reverendo Weber Melo, que o conselho lhe concedeu férias merecidas, e é com muita alegria e também com uma responsabilidade enorme que eu tenho que substituí-lo, nessa transmissão. Então essa mensagem está sendo pregada tanto para Jacareí quanto para a Igreja Presbiteriana de Cruzeiro. E dando continuidade à nossa mensagem, nosso sermão, expositivo, hoje nós vamos falar sobre a fé definida e ilustrada na vida de Samuel. E como de costume, nós vamos ler Hebreus capítulo 11, do verso 32 ao verso 34, e nós vamos destacar alguns pontos aqui que se referem à vida e obra do grande profeta e juiz Samuel. Hebreus 11, 32 a 34 diz assim: E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Jefté, de Davi e de Samuel, e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos e praticaram justiça. Marca bem essa palavra. Obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra e puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Após essa leitura, eu te peço que você fique com a sua Bíblia aberta no primeiro livro de Samuel, no capítulo 12, do verso 1 ao verso 25, que é uma porção que nós selecionamos para ministrar nessa noite. Antes de adentrar a exposição, vamos orar, pedir a Deus mais uma vez direção, sabedoria, clareza, para que a palavra do Senhor mais uma vez edifique as nossas vidas e corações. Senhor, te agradecemos por mais essa noite, te agradecemos por cada cântico entoado nessa noite, te agradecemos por cada hino de louvor que reflete, Senhor Deus, a nossa história e a nossa tradição, Senhor. Queremos te engrandecer, ó Deus, porque temos essa oportunidade de orar ao Senhor, de interceder pelos necessitados, de pedir também perdão pelos nossos pecados. E agora, Senhor, nos achegamos a Ti mais uma vez, a fim de clamar para que o Senhor tenha misericórdia de quem prega e tenha a Tua graça sobre aqueles que ouvem nessa noite a exposição da Tua palavra. Que mais uma vez o Senhor venha nos usar poderosamente em Tuas mãos, porque nós, na verdade, Senhor, não passamos de homens limitados, com mentes limitadas, mas o Teu Santo Espírito pode trazer iluminação para o nosso entendimento, para entender o texto e aplicar o texto para a nossa realidade presente. Por isso, Pai, nessa noite eu te peço mais uma vez que o Senhor venha agir em nossos corações, que o Senhor venha alimentar a nossa alma que está faminta, sedenta, Senhor, de ouvir do Teu Espírito. É certo, Senhor, que tanto a igreja de Jacareí quanto a igreja presbiteriana de Cruzeiro não estão reunidos, Senhor Deus, em vão ou pensando em ouvir algum homem, mas para ouvir o ensinamento que vem do Senhor. Por isso, Espírito Santo, usa as nossas vidas poderosamente para a glória do Teu santo nome. Em o nome santo de Jesus. Amém e amém. Queridos, dando continuidade a essa grande ilustração de fé que agora será exposta através da vida de Samuel. E o que eu destaco nesse texto é, primeiro, os quais, por meio da fé, praticaram a justiça. Samuel está entre aqueles juízes ou profetas, ou quem sabe, até, ou melhor, como sacerdote também, que exerceu todo o seu chamado com integridade de coração e com integridade de vida. Samuel é simplesmente o primeiro dos profetas de Israel
depois de Moisés e o último dos juízes. Depois de Moisés, o grande profeta do Antigo Testamento, ficou-se uma grande lacuna em que Deus não levantava nenhum grande homem. E Samuel, então, é essa pessoa que vai estar presente nessa mensagem noturna. Sendo ainda menino, sua mãe Ana o dedicou ao serviço de Deus. E como você sabe, Ana era uma mulher estéril e que sofria as humilhações da outra esposa de seu marido. No entanto, ela, com amargura na alma, derramando-se na presença do Senhor, no templo do Senhor, ela alcança a graça de ser mãe. E ali a gente percebe que o desejo de ter o filho e o propósito eterno de Deus e a sua providência operando no presente momento, juntou o desejo de uma mãe e a vontade soberana do Senhor, para gerar não apenas um filho que fosse suprir a necessidade e a angústia, e aliviar a angústia de uma mulher, mas para ser um grande luzeiro no meio de Israel. Samuel, então, ele ajuda o sacerdote Eli, o sumo sacerdote, no santuário de Siló. E é dito que quando ele ainda era muito jovem, e lá no capítulo 3 de Samuel você vai ver esses relatos ali escritos, diz que o jovem Samuel serviu ao Senhor perante Eli. E naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes, e certo dia, estando deitado no lugar acostumado do sacerdote Eli, cujos olhos já começaram a escurecer-se, a ponto de não poder ver, e tendo se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino, dizendo: Samuel, Samuel, e este respondeu: eis-me aqui. Como você conhece muito bem a história, ele ainda não está experimentado, ele ainda não tem uma experiência vívida com o Senhor. E ele corre até Eli para saber o que Eli queria. E Eli fala: não te chamei. E ele volta, e o Senhor mais uma vez chama Samuel, e acontece até a terceira vez. Mas Eli vai dizer a ele: olha, eu não te chamei, então volta lá, e quando te perguntarem: Samuel, Samuel, você responde: eis-me aqui, Senhor. E agora Samuel, um jovem rapaz, tendo uma experiência profunda com o Senhor e sendo chamado. E já no início do seu chamado, ele recebe uma revelação dura e difícil de pronunciar. No capítulo 3, verso 11 e 13, vai dizer que: eis que vou fazer uma coisa, Israel, Deus dizendo para Samuel, a qual todo o que ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Naquele dia suscitarei contra ele tudo quanto tenho falado com respeito à sua casa, começarei e o cumprirei, porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre pela iniquidade que ele bem conhecia, porque seus filhos fizeram execráveis e ele os não repreendeu. Eli, infelizmente, não repreendia os seus filhos rebeldes. Seus filhos se tornaram diante dos olhos do Senhor execráveis, vãs, superficiais, e se entregaram a toda a rebeldia e a todo tipo de imoralidade que poderia ser praticado no seu tempo. Então Deus fala com Samuel, dizendo que ele vai agir no meio de Israel de uma maneira que todos vão se surpreender e que inclusive os filhos de Eli serão tomados pelo Senhor. No verso 16 e verso 19 do capítulo 3 de Samuel, Samuel é chamado por Eli, Eli o chama e então ele disse: que é que o Senhor te falou? Ele pergunta, e olha que é dito: peço-te que não encubras, assim Deus te faça o que bem lhe aprouver, se me encobrires alguma coisa de tudo o que te falou. Então Samuel lhe referiu tudo e nada lhe encobriu, e disse Eli: é o Senhor, faça o que bem aprouver. E crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhuma de suas palavras deixou cair em terra. Curiosamente, Samuel tinha que dizer a Eli tudo que o Senhor lhe havia revelado. Dentre essas coisas, Deus traria punição sobre Israel e traria juízo sobre a vida dos filhos de Eli. E diz o texto
que ele não omitiu e nada encobriu do que Deus lhe revelava. Ali já era revelado, mostrado um caráter forjado pelo Senhor por meio da fé. Porque só uma pessoa que tem convicção real que Deus falou com ela, ele realmente transmite tudo aquilo que Deus falou, sem suprimir e sem acrescentar nada. Samuel é também um daqueles juízes, sacerdote e profeta que ungiu os 2 primeiros reis de Israel. Um homem de uma importância e de uma relevância que nós não conseguimos nem mesmo encontrar um adjetivo para dizer. Mas a pergunta que fica para nós aqui, para transitar para o nosso primeiro ponto é: quem praticou justiça? E com certeza Samuel é um líder que realmente praticou justiça, não oprimiu ninguém, não enganou ninguém, e tudo isso ele o fez porque ele era um homem de fé. Então, como nós temos visto até aqui, se você ainda acha que fé é um salto no escuro, que fé é um pensamento positivo, você está muito enganado. A fé é a firme convicção de fatos que não se veem. E por ele ter essa firme convicção, ele fala a verdade na face de Eli, aquilo que Deus o revelou. E por ele ter sido chamado por Deus e saber da presença real do seu Espírito sobre a sua vida, ele anda em integridade e em justiça. Então, se nós podemos dizer aqui sobre a fé definida e ilustrada, a vida de Samuel é uma excelente ilustração de que as pessoas que são chamadas a viver pela fé, são chamadas também a viver em integridade, porque a fé vai gerar essa obediência, a fé vai nos levar a cumprir o chamado do Senhor com integridade. Então, o primeiro ponto, a integridade de um líder. 1 Samuel, capítulo 12, verso 1 a verso 5. Só contextualizando para os irmãos, o povo havia pedido um rei, e o Senhor apontou Saul. E Deus não estava se agradando desse pedido, embora pela sua misericórdia e com muita tolerância ele concedeu. E o texto diz assim: então disse Samuel a todo Israel: eis que ouvi a vossa voz e tudo quanto me dissestes, e constituí sobre vós um rei. Agora, pois, eis que tendes o rei à vossa frente. Já envelheci e estou cheio de cãs, ou seja, cabelos brancos, e meus filhos estão convosco. O meu procedimento esteve diante de vós desde a minha mocidade até o dia de hoje. Eis-me aqui, testemunhai contra mim perante o Senhor e perante o seu ungido, de quem tomei o boi, de quem tomei jumento, a quem defraudei, a quem oprimi, e das mãos de quem aceitei suborno para encobrir com eles os meus olhos, e vô-lo restituirei. Então responderam: em nada nos defraudaste, nem nos oprimiste, nem tomaste coisa alguma das mãos de ninguém. E ele lhe disse: o Senhor é testemunha contra vós outros, e o seu ungido é hoje testemunha de que nada tendes achado nas minhas mãos. E o povo confirmou: Deus é testemunha. Quando a gente adentra e começa a meditar nesses 5 versos, aqui está um homem valoroso de fé, e que por causa da sua fé, ele não oprimiu ninguém, ele não subornou ninguém, ele não fechou os olhos para os erros da nação, ele não aceitou nenhum tipo de suborno, e se algo tivesse para apontar sobre o seu caráter e sobre o seu proceder, ele ainda se dispõe a restituir. Curiosamente, não tem como não pensar e não dar um salto para o Novo Testamento e imaginar aquela cena de Jesus adentrando a cidade, e então aquele homem gritando e subindo numa árvore para ver Jesus passar. E ele vai dizer, porque ele era um cobrador de impostos, ele vai olhar para Jesus e vai dizer: se eu defraudei alguém, se eu cobrei a mais do que eu deveria, eu vou restituir
4 vezes mais. E Jesus então vai dizer: verdadeiramente houve conversão em Israel. Aqui está a marca de um homem, assim como no Novo Testamento e aqui no Antigo Testamento, um homem que é transformado pelo poder de Deus, é chamado também a viver em santidade, é chamado também a viver longe das corrupções e depravações desse mundo. Samuel tem a coragem de chegar e falar: Deus é minha testemunha e o povo é a minha testemunha, e todos sabem da minha conduta. E aqui nós precisamos ser confrontados por esse texto. Será que onde nós trabalhamos nós podemos dizer a mesma coisa? Será que onde nós estudamos todos podem dizer a mesma coisa? Será que na nossa vizinhança as pessoas também podem dizer a mesma coisa? Olha, ali está um servo de Deus, ali está uma serva de Deus, ali está verdadeiramente uma pessoa de fé, não uma pessoa de uma fé mística, cheia de ritualísticas e coisas do tipo, mas uma fé verdadeiramente operante que leva uma vida de integridade, porque é isso que está representado e ilustrado na vida de Samuel. Eu conversava com um irmão um tempo atrás, eu falava que uma vez eu passei por uma experiência muito triste, muito decepcionante. Eu era conselheiro de jovens lá na minha juventude, ou melhor, na minha baixa juventude, que eu continuo jovem, né? O pessoal está rindo aqui, mas tudo bem. E o que aconteceu? Eu encontrei com um amigo, ele me ofereceu carona, eu falei: opa, que maravilha, vamos embora. Ele falou: olha, primeiro eu tenho que passar na casa de um irmão lá da igreja, tu se importa de eu só mudar o trajeto ali? Eu falei: não, sem problema, como você está indo para a minha casa, você me deixa lá e não tem problema. Quando ele desceu do carro, eu fiquei no banco do carona, ele adentrou o portão da casa, o irmão da igreja veio, eles começaram a conversar, daqui a pouquinho ele começou a gritar: você tem que me pagar, você tem que me pagar, você tem que me pagar. E eu falei: meu Deus, o que está acontecendo aqui nessa história? E eu estou entrando de gaiato no navio. Quando ele voltou de cabisbaixo, entrou dentro do carro, deu a volta, ficou meio em silêncio, e eu virei para ele e falei: se eu posso te ajudar em alguma coisa? Ele: não. Então, irmão, o problema é que eu peguei dinheiro emprestado, não sei se você sabe, mas esse irmão da nossa igreja é agiota. Que tipo de evangelho nós estamos vivendo? A vida de Samuel nos mostra isso e nos confronta nisso. Isso me preocupa, irmãos, porque Deus nos chamou para a integridade e nós não podemos aceitar nenhuma forma de corrupção. Aplicando para a nossa realidade diária, lembrando que Samuel é um juiz e ele está governando a nação. E ele é um homem que tem peito aberto para dizer: se alguém tem alguma coisa contra mim, aponte agora. Como que nós precisamos de governantes, de políticos, de senadores, de deputados, que ninguém tenha o que dizer sobre a sua vida. Apenas a integridade. E se tiverem alguma coisa para dizer, que seja a mentira, para que a sua justiça brilhe mais ainda ao desmascarar as mentiras que são anunciadas e propagadas a respeito, por exemplo, de um servo de Deus ou de uma pessoa honesta que Deus possa levantar no nosso meio. Apesar dessa integridade, apesar desse confronto, Samuel não teve filhos que respondessem à mesma altura aquilo que ele foi. Seus filhos não andaram nos seus caminhos. No capítulo 8 de Samuel, do verso 1 ao verso 5, vai dizer: tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito chamava Joel e o segundo Abias. E foram juízes em Berseba, porém seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza, aceitaram subornos e perverteram o direito. Como eu tenho normalmente falado, como falei ontem, no estudo falando sobre depravação total, ainda que toda a nação brasileira se tornasse cristã e se convertesse, nós teríamos problemas mesmo assim, nós teríamos dificuldades mesmo assim.
Mas o entendimento da depravação total deve nos servir como uma lente para interpretar o mundo à nossa volta. Porque o homem é capaz de criar sistemas que podem oprimir, como o comunismo, o socialismo, e também como o fascismo e outros ismos que nós vemos por aí cada vez mais emergindo no mundo e na nossa sociedade. Isso tudo são as concupiscências, as imoderações da carne, o desejo do homem de poder a fim de oprimir e dominar. E no caso de Samuel, um homem tão justo, seus filhos não seguiram seus passos. E aqui eu quero trazer uma palavra também de consolo aos pais e às mães. Saiba, nossos filhos jamais serão a extensão das nossas virtudes, nem mesmo a extensão dos nossos vícios. Eles também farão suas escolhas conscientes. E como ontem eu pude matar a saudade de alguns presbíteros aqui, em especial eu estava lembrando quando muitas vezes conversava com o presbítero Pedro, e uma vez ele falava assim para mim: pastor, quando a pessoa quer pecar não há quem segure. Quando ela decide fazer, ela faz. E ainda que seja nossos filhos, a gente fala não faça, se ele está determinado a fazer, ele vai fazer. E nós precisamos estar preparados para isso. Mas jamais abaixar a guarda quanto à sinceridade, quanto à justiça e quanto à integridade. E o mais terrível, irmãos, Samuel foi um líder rejeitado. Ele governou com toda a justiça, mas o povo não queria. E vendo seus filhos se corrompendo, dizendo não queremos. E na verdade eles estavam rejeitando o próprio Deus. E Deus então vai entregar ao povo aquilo que eles desejam, um rei chamado Saul, que foi um dos piores reis de Israel. E isso também traz uma boa aplicação para nossas vidas, irmãos. Cuidado com o que nós pedimos. Muito cuidado com a motivação dos nossos corações quando nós clamamos o Senhor. Porque Deus pode se irar com os nossos pedidos e nos entregar aquilo que nós estamos desejando e nos frustrar de maneira terrível. Deixa eu te explicar melhor. Vamos trazer isso para a nossa realidade. De repente você que está solteiro, tem alguns irmãos e algumas irmãs solteiras aqui, né, doido para arranjar um namorado ou uma namorada, se casar. A Letícia aqui já até levantou a mão, eu pastor. Maravilha, está solteira, viu os irmãos? Irmãos de cruzeiro, mande o currículo. Mas olha, irmãos, um detalhe. Eu lembro que muito tempo atrás eu li um livro e esse livro falava: nós não recebemos o que nós pedimos a Deus porque nós não somos detalhistas. E a pessoa falava assim nesse livro: se você pede um marido, então fale para Deus que cor de olhos você quer, que cor de cabelo, qual é a altura, qual é a profissão, qual é isso e qual é aquilo. E o que me chamava a atenção nesse livro é que em nenhum momento a pessoa falava: Senhor, me dá discernimento para encontrar alguém para me fazer crescer. Ou melhor, Senhor, faz de mim uma bênção, para que eu seja uma bênção para a pessoa que o Senhor trouxer para a minha vida. E mais, nunca se falava de caráter, apenas de aparências e detalhes. E quantos ao longo da história, por se deixarem seduzir pela aparência, entraram por caminhos tortuosos. Saul tinha uma grande aparência. Ele era alto, ele era um destaque, mas era um rei medroso. Samuel, quando vai até a casa de Jessé, olha lá e fala: tu não tem mais filho não? E o primeiro filho que apareceu era um homem alto, e ele logo pensou: opa, esse aí é digno de ser rei de Israel. E Deus fala: esse eu rejeitei. E Deus chama Davi, um menino franzino e de boa aparência. E como eu gosto de brincar, Davi era apenas um menininho feio, bem vestido. Gostou dessa? Um menininho feio, bem vestido. Essa nação, a nação de Israel nesse período, estava rejeitando o Senhor, as diretrizes do Senhor, a vontade do Senhor. E Samuel estava ali, firme no propósito,
o qual ele havia sido chamado. E o segundo ponto que eu quero destacar é que a iniquidade de uma nação diante de um Deus justo. Samuel, então, desafia o povo a olhar para a história. Verso 6 ao verso 11, diz assim: então disse Samuel ao povo: testemunha é o Senhor que escolheu a Moisés e Arão e tirou os vossos pais da terra do Egito. Agora, pois, ponde-vos aqui e pleitearei convosco perante o Senhor, relativamente a todos os seus atos de justiça que fez a vós outros e a vossos pais. Havendo entrado Jacó no Egito, clamaram vossos pais ao Senhor, e o Senhor enviou Moisés e Arão, que os tiraram do Egito, e os fizeram habitar neste lugar, porém esqueceram-se do Senhor seu Deus. Então entregou nas mãos de Cícera, comandante do exército de Azor, e nas mãos dos filisteus e nas mãos dos reis de Moabe, e pelejaram contra ele. Clamaram ao Senhor e disseram: pecamos, pois deixamos o Senhor, servimos aos Balaíns, aos Astarotes. Agora, pois, livra-nos das mãos de nossos inimigos e te serviremos. O Senhor enviou a Jerubaal e a Baraque e a Jefté e a Samuel e vos livrou das mãos dos vossos inimigos em redor e habitastes em segurança. Diante do medo do povo, porque os filhos de Samuel haviam se desviado do Senhor e ele estava envelhecido, já com seus cabelos brancos, e eles falam: constitui como as outras nações um rei para nós. Ou seja, eles foram procurar um modelo que não era o modelo que Deus havia estabelecido para Israel. Então Samuel diz a essa nação, num ato de fé e coragem: Deus nunca nos desamparou, até mesmo nos momentos que nós pecamos, que nós confessamos, que nós clamamos, Ele nos atendeu. A grande verdade da nossa história e da nossa vida é que nós sempre abandonamos o Senhor. E trazendo para a nossa realidade, irmãos, e trazendo para o presente, a verdade é essa da nossa vida. A verdade é que Deus não nos decepciona, a verdade é que Deus não nos desampara, mas o grande fato da nossa vida desequilibrado espiritualmente é que nós abandonamos ao Senhor, somos nós que deixamos o Senhor. E muitas vezes nós dizemos assim: os irmãos da igreja depois nunca mais me procuraram. Mas eu quero te dizer, você também nunca mais procurou a igreja, nunca mais procurou os irmãos. Então não acuse, porque o ato de sair, o ato de se afastar foi seu. E nós temos que ter essa dimensão: Deus não desampara. E se de repente você está aí assistindo e está pensando se volta para a igreja, se não volta para a igreja, se volta para os caminhos do Senhor ou não, volte, e volte agora, não deixe para amanhã. Os sinais estão aí apontando para a volta de Cristo, apontando para o grande juízo final. Então, cuidado, porque no final Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, e vinde benditos do meu Pai. E de que lado nós vamos estar? Porque aqueles que vivem verdadeiramente pela fé vão viver em integridade de coração e de vida. Não vão aceitar suborno, não vão aceitar oprimir, não vão aceitar se submeter à sua própria natureza, mas vão fazer a vontade do Senhor para a glória do seu nome. Samuel então mostra o risco de ter um rei. Olha, eles estão alertando e o povo não está ouvindo. Quantas vezes, irmãos, nós somos surdos diante da voz do Senhor? Quantas vezes eu, em aconselhamento, já conversei com pessoas e eu olhava para a pessoa: olha, mas a Bíblia diz isso, irmão, não faça. E a pessoa falava assim para mim: pastor, eu sei que é pecado, mas eu vou fazer. Não é diferente do povo do Antigo Testamento, e nós não somos diferentes desse povo. Verso 12 ao verso 19 diz assim: vendo vós que Naás, rei dos filhos de Amon, vinha contra vós outros, me dissestes: não, mas reinará sobre nós um rei, ao passo que o Senhor vosso Deus era o vosso rei. Agora, pois, eis aí o rei que elegestes e que pedistes, e eis que o Senhor vos deu um rei. Se temerdes ao Senhor e o servirdes, e lhes atenderdes a vós, e não fordes rebeldes ao mandato, e seguides o Senhor vosso Deus, tanto vós como o vosso rei, que governa sobre vós, bem será. Se, porém, não derdes ouvidos à voz do Senhor, mas antes fordes rebeldes ao seu mandato, a mão do Senhor será contra vós outros, como foi contra vossos pais. Ponde-vos também agora aqui, e vede esta grande coisa que o Senhor fará diante dos vossos olhos. Não é agora o tempo da cega do trigo?
Clamarei, pois, ao Senhor, e dará trovões e chuva, e sabereis e vereis que é grande a vossa maldade, que tendes praticado perante o Senhor, pedindo para vós outros um rei. Então invocou Samuel o Senhor, e o Senhor deu trovões e chuva naquele dia, pelo que todo o povo temeu em grande maneira ao Senhor e a Samuel. O que a gente aprende nessa porção, do verso 12 ao verso 19? No verso 12, a gente aprende que Israel quer um rei humano, segundo o próprio coração. Queridos, a gente sempre fala isso, Israel pediu um rei. E ao pedir um rei, eles pediram um rei de acordo com o coração, e eles sofreram muito na mão desse rei que viveu afastado e desviado dos caminhos do Senhor. No verso 13, a gente aprende que Israel, na verdade, está colocando os reis dos reis de lado. Do verso 14 ao verso 15, Samuel relembra a lei. Deixa eu fazer uma abertura aqui para você, fazer um parênteses aqui para a sua vida. Muitas pessoas acham que os profetas do Antigo Testamento só tinham palavras em relação ao futuro. Mas sabe de uma coisa, de acordo com as estatísticas que são aplicadas dentro das Sagradas Escrituras, apenas 2% das profecias são em relação ao futuro. 98% das profecias bíblicas são em relação ao presente. E a grande verdade é que muitas vezes, irmãos, a gente quer ver o que está lá na frente, mas a gente não quer enxergar o problema que está agora no presente. E o profeta alerta e denuncia as coisas do presente, mas o povo não vê porque está cego, porque está envolvido completamente na corrupção do seu tempo e na cultura do seu tempo. Por isso que muitas vezes eles mataram os profetas, porque denunciavam os seus pecados, denunciavam suas falhas. E como era de costume dos profetas, eles recorriam à lei e diziam: olha, vocês sabem, de acordo com o que nos apresenta a lei do Senhor e as suas promessas, suas bênçãos e suas maldições, se nós os desviarmos, Ele também nos abandonará, Ele nos entregará aos nossos inimigos. E saibam que vocês estão abandonando o Senhor e pedindo um rei humano, escorando toda a sua fé em seres humanos. Queridos, dentro das Sagradas Escrituras, nós só podemos esperar em fé e convicção em Deus, em seu Filho e no Divino Espírito Santo, em mais ninguém. Isso não quer dizer que você não possa confiar no seu marido, que você não possa confiar nos seus amigos, que você não possa confiar nas pessoas que estão à sua volta, mas quer dizer que fé como convicção de fatos que não se veem é só com Deus e mais ninguém. E infelizmente o povo acreditava que com um novo rei, eles então iriam despontar na história. Mudou-se o modelo de um sistema teocrático para um sistema monárquico. E o que mudou? Nada, porque eles continuavam os mesmos, com as mesmas rebeldias e com as mesmas práticas. Trazendo para a nossa realidade, irmãos, sabe quando o Brasil vai se tornar verdadeiramente uma potência? Quando eu e você mudarmos. Quando houver integridade em nós. Chega de gritar contra a corrupção se nós ainda estamos vivendo em corrupção. Quando chega o período de pagar impostos e coisas do tipo, quantos profissionais, até mesmo crentes, porque eu estou falando com crente nessa noite, simplesmente dão notinhas falsas, atendimento falso, vende as coisas, sonega ali e acolá, e depois quer clamar nas ruas por justiça e pelo fim da corrupção. Que o fim da corrupção comece na nossa vida, na nossa caminhada, na nossa família, na nossa igreja, porque o juízo do Senhor começa pela sua casa. No verso 16 ao verso 17, Samuel mostra que eles estão pecando. Ponde-vos também agora aqui e vede esta grande coisa que o Senhor fará diante de vossos olhos. Não é agora
o tempo da cega de trigo? Clamarei, pois, o Senhor, e dará trovões e chuva, e sabereis e vereis que é grande a vossa maldade, que temos praticado perante o Senhor, pedindo para vós outros um rei. E o que acontece aqui, meus irmãos? Samuel, como um juiz, como um sacerdote, como um profeta, ora para que Deus se apresente como testemunha e dê um sinal de que o povo está pecando e que ele não está oprimindo e nem fazendo nada de errado. E Deus dá esse sinal. Quantas vezes, irmãos, na nossa caminhada, no nosso dia a dia, alguns falam assim: não, eu estou falando a verdade, eu juro por Deus. Outros vão dizer, pela luz que me alumia. Outros vão dizer assim, Deus é minha testemunha. Irmãos, cuidado. Cuidado quando nós chamamos a Deus para ser a nossa testemunha, quando nós estamos mentindo. Engraçado que pela manhã, enquanto eu pregava, um pastor amigo meu, que agora está lá em Uberlândia, me mandou uma mensagem muito engraçada, falando porque eu havia falado de manhã que eu não admitiria nunca jamais um político subir o púlpito dessa igreja. E ele me mandou um político de um determinado lugar, não vou citar nomes, e ele está na igreja, e ele está no púlpito, e ele começa a falar, orem por mim, peço para Deus me dar força, para me dar graça, porque o trabalho é árduo, é forte, e com aquela cara, como dizia minha mãe, de Madalena arrependida, fazendo caras e bocas, e o povo, amém, glória a Jesus, e tal. Daqui a pouquinho, o vídeo para e mostra ele sendo entrevistado por um jornalista, e ele fala, eu não gosto de igreja não, o meu negócio é com uísque e com cachaça, para que eu vou à igreja? Eu não gosto de crente, eu vou chegar lá, o cara ainda vai levar 10% do meu dinheiro. Duas caras, brincando com Deus, e Deus é fogo consumidor. Deus é fogo consumidor. Deus é testemunha, e Ele sinaliza. No verso 18 Ele invoca, e Deus se manifesta com seus trovões naquele dia, e confirma a palavra de Samuel. Caminhando para o fim, Samuel dá uma ordem, obedecei ao Senhor. Lembre-se que fé e obediência andam juntas, nunca estão separadas. E do verso 19 ao verso 25 é dito, todo o povo disse a Samuel, roga pelos teus servos ao Senhor teu Deus, para que não venhamos a morrer, porque todos os nossos pecados acrescentamos o mal de pedir para nós um rei. O povo ainda está consciente disso. Então disse Samuel ao povo, não temais, tendes cometido todo este mal, no entanto, não desvieis de seguir o Senhor, mas servi o Senhor de todo o vosso coração. Não vos desvieis, pois porque seguirias coisas vãs, que nada aproveita e tampouco vos podem livrar, porque vaidade são. Pois o Senhor, por causa do seu grande nome, não desamparará o seu povo, porque aprove ao Senhor fazer-nos o seu povo. Quanto a mim, longe de mim, que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós, antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Tão somente, pois, temei ao Senhor, e servi-o fielmente de todo o vosso coração, pois vede quão grandiosas coisas vos fez. Se, porém, preservardes em fazer o mal, perecereis, tanto vós como o vosso rei. Simplificando e esmiuçando isso aqui para nós, o povo suplica a intercessão de Samuel. E da mesma maneira, queridos, nós não temos um Samuel. Nós não temos um intercessor que é simplesmente humano. Nós temos um intercessor que é 100% Deus e 100% o homem, e que intercede por nós junto ao Pai, pelos nossos pecados e pelas nossas falhas. O povo pede para que Samuel interceda, para que clame. E da mesma maneira nós devemos ser confrontados por essa palavra e nos lançar sobre os nossos joelhos e também confessar e pedir a súplica e a misericórdia do Senhor. Samuel desafia mais uma vez o povo a não desviar-se do Senhor. Samuel deixa claro que sempre orará pelo povo.
no verso 23, quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Antes vos ensinarei o caminho bom e direito. E aqui a gente aprende uma coisa muito importante. Deixar de orar é pecar. Precisamos orar, precisamos clamar, precisamos invocar, como foi feito aqui. Oraram pelo nosso governo, oraram pelo nosso presidente. Precisamos clamar para que Deus tenha misericórdia de nós, da nação, para que haja mudança, transformação, mesmo que seja devagarinho, mas que Deus traga harmonia, traga sabedoria, traga clareza, porque nós pedimos um rei, agora ele está aí. Então vamos clamar, vamos pedir a Deus que tenha misericórdia das nossas vidas. Samuel desafia o povo no verso 24 a lembrar-se dos grandes feitos do Senhor. E no verso 25, Samuel alerta o povo sobre as consequências de abandonar o Senhor. E o que a gente aprende nessa noite, irmãos, é que a fé vai nos conduzir não apenas para conquistar reinos, para extinguir a força e a violência do fogo, ela vai nos levar a alcançar e a vivenciar promessas, ela vai nos auxiliar para fechar boca de leões, mas a fé também, irmãos, vai nos conduzir inevitavelmente, sem nos desviar nem para a direita nem para a esquerda, de praticar a justiça. Que nós venhamos a praticar a justiça para a glória do Senhor. Que venhamos a ser luzeiros para esta nação, luzeiros para o mundo. Que sejamos como Samuel, um homem convicto do seu chamado, convicto de pronunciar a palavra do Senhor e de conduzir todos os seus afazeres com integridade, porque ele se move pela fé. Que Deus nos abençoe nessa noite. Vamos orar mais uma vez. Eu te peço, não saia dessa transmissão, porque ao final nós temos avisos importantes. Senhor, te agradecemos mais uma vez por essa noite. Te agradecemos mais uma vez pela tua palavra, que mais uma vez o Senhor nos conduza, mas agora em triunfo, Senhor, não no sentido de conquistar coisas, mas no sentido de vencer a cada dia a luta contra a carne, vencer, Deus, as nossas inclinações, colocando-as, Deus, sobre o domínio, colocando-as, Deus, sobre as rédeas do Teu Santo Espírito, e que venhamos a praticar a justiça, não como um ato de legalismo ou farisaísmo, mas como um ato de pessoas que foram convertidas e regeneradas, transformadas pela mão do Senhor. É o que eu te peço, Senhor, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Irmãos, que culto abençoado, palavra abençoadora, trazida pelo nosso pastor Marcelo. Queria agradecer grandemente a ele, a sua família, que Deus possa estar abençoando ele, e também mandando um abraço para os irmãos de Jacareí, da igreja de Jacareí. Tem alguns recados para passar para os irmãos. O primeiro recado são os cultos nos lares. Queria estar deixando o recado para os irmãos que possam estar fazendo os cultos em casa, possam estar fazendo a leitura da palavra e a meditação na palavra de Deus. Também tem o recado da live, a live do Facebook. Está sendo feita toda segunda, quarta e sexta, às 20 horas da noite. Que os irmãos possam estar acessando pelo canal do Facebook. O pastor encaminha o link para todos e todos possam estar acessando. É um momento muito abençoador também. Nos ensina muito, nos ensina bastante, tendo esse momento de estudo. Também temos a IBD Online, que está acontecendo aos domingos, às 9 horas da manhã, onde temos a oportunidade de estar aprendendo um pouco mais a palavra de Deus, com ótimos ensinos. Temos o Momento Kids também, depois do culto, que nós possamos estar incentivando aos nossos filhos a estarem assistindo. É um momento muito importante, onde eles têm o ensino da palavra de acordo com a interpretação deles, com a leitura bíblica deles. Que nós possamos estar incentivando nossos filhos
a estarem participando desse momento que está sendo muito abençoador e muito legal também, bem descontraído, a forma que é apresentado o Momento Kids. Quero deixar aqui o agradecimento aos irmãos que têm realizado os dízimos. Aqui embaixo vai estar a informação da conta, aqueles que querem dizimar, que querem ajudar nessa obra, que possam estar fazendo o depósito e encaminhando, por gentileza, o comprovante para nosso irmão Leuer, que é o tesoureiro da igreja, e lá ele está dando a confirmação do dízimo, onde foi feito o depósito, tá ok? Nós vamos para o encerramento agora do nosso culto. Quero agradecer a todos os irmãos que estiveram assistindo, que Deus possa estar abençoando vocês grandemente. Estarei orando agora nesse momento. Antes de dar início à oração, gostaria de lembrar aos irmãos que o pastor Heber, ele não está presente na cidade, ele está no momento de descanso com a sua família, foi fazer uma viagem, necessidade dele, e por isso que ele não está conduzindo a liturgia hoje. Aí ficou designada essa difícil função para nós. Estarei orando e agradeço a todos, tá? Senhor, nosso Pai e Deus Todo-Poderoso, te agradeço, Pai, grandemente por essa noite, por esse culto abençoador que tivemos, Pai. Pela vida do pastor também agradeço, Pai, por ele ter trazido essa mensagem tão boa e edificadora para nossas vidas, ó Pai. Que o Senhor possa, Pai, estar abençoando a vida dele, a vida de todos os irmãos que estão participando. Que o Senhor possa cuidar de nossa semana, Pai, que está se iniciando nesse momento. Que possamos ter uma semana, Pai, edificada pela Tua Palavra, Deus. E que possamos, Pai, tentar viver, Pai, de acordo com aquilo que diz a Tua Palavra, Senhor. Obrigado, Deus. Abençoe a cada irmão que está nos assistindo, a cada pessoa, Pai, que está nos acompanhando, Deus. Obrigado. Em nome de Jesus. Amém.